E o fato histórico em si. Hammurabi foi o sexto dos reis da dinastia babilônica e que supostamente nasceu por volta de 1810 a.C. e morreu lá por 1750 a.C. Ele, como se diz, como rei, foi assim de grande importância para o mundo todo até hoje. Nós temos a Constituição brasileira formada por algumas coisas que estavam presentes em algumas leis que ele foi instaurando. E as leis eram instauradas em pedras cujos eram de proporções grandes para conter todas. E assim também foi analisado em si, porque as pedras elas não podiam ser mutáveis que em livros. Os livros a gente podia apenas escrever em papéis ou apenas passar uma borracha e reescrevê-los. Pedras já são mais diferentes. Ficou ali por muito mais tempo. Podia até ter alguma reconstituição disso, mas a gente ainda haveria fatos ali que a gente encontraria nas pedras que provavelmente não eram destruídas. Esse foi o primeiro império babilônico. Ele foi de uma importância tão grande que juntou mais de dois povos. Como assim? Os babilônicos, os sumérios e os semitas, eu acho. Então, a, a junta desses povos foi a verdadeira iniciativa da criação das leis. Como assim? Antigamente, as leis eram criadas pelo senso comum e mais pela religião em si. O que a religião pregava e que falava isso é certo, isso é errado, ou que a própria sociedade instituía. Aqui nós já vemos uma tentativa de unificação, não de da pirâmide em si, tipo quem é mais rico, quem é mais pobre, e sim a unificação de como ele vai ser julgado, coisa que era diferente na época. E isso foi retratado em várias outras civilizações, junto mesmo com os povos da Mesopotâmia. Lá nessas pedras tinha mais ou menos 280 e poucos princípios, onde eles iriam de fato, desde a briga de terras até assassinatos, entre outros, claro, tentando prevalecer a lei do igual. Se você sofrer um tanto igual, outra pessoa que fez você sofrer isso, tem que sofrer a mesma coisa. É basicamente o olho por olho, dente por dente, que seria a uma linha reta, que seria a uniformização da lei. Então, isso trazia de grande referência, já que esses três povos tinham diferentes culturas, podiam até ser iguais não, parecidas, mas se apresentavam de jeitos semelhantes ou também haveriam formas dessa regra prevalecer. Como assim? Existiam povos acardianos que eram povos de poder bélico, falar assim. Povos que para mim eu considero bastante próximos dos nórdicos, que seriam morrer na guerra para viver para sempre. Isso, com a instauração da lei, como se diz, esse senso comum deles iria ter que sumir, porque teria que estar em espaço a lei em si, a lei que governasse sobre todos e tudo. Sobre a escravidão, teve uma parte que depois eu vi, eu botei cidades em vez de cidadãs. Como a gente sabe que para eles, quer dizer, para eles não, pelo menos na África, os escravos eram considerados pessoas e não animais. Ou seja, fazia parte da família e não era tão castigado como a gente descobriu na Europa. Lá poderia ser igual, só que não eram cidadãos,
e, portanto, não teriam direitos aos cidadãos. A escravidão foi, sim, um ato muito bárbaro, mas, de qualquer forma, entre as leis instauradas por eles, está tudo tranquilo. Então, essas leis vieram apenas não, vieram para tirar esse resquício de batalhas que teriam entre eles, para tirar todo esse, vamos dizer, esse enfrentamento. Teria uma base justa, igualitária, na forma de julgar o outro, e ao mesmo tempo iria prevalecer a, a paz em si, pois não haveriam enfrentamentos internos, que é uma coisa que faz muitos reinos caírem. Que foi o que aconteceu, por exemplo, lá no Angola, não lembro qual foi a tribo, né? Mas que foi o que ocorreu que, através dos conflitos internos, acabou deixando a cidade fraca, posteriormente dominada. Isso mostraria o quão, o quão eles queriam prevalecer ali. E essa também foi uma das formas do primeiro Império Babilônico ficar no seu auge, dessa nova instauração de leis. Ok. No final, vou fazer algumas análises sobre essa parte mais histórica que Rafael trouxe. Vamos para o próximo? Próximo sou eu. Vai Eu derradeiro. vou falar sobre algumas leis pertinentes onde a nossa equipe, né, destacou, que na, tá aí apresentando, né, tá aí na sua mão. Mas eu não vou citar todas, porque são muitas. Eu vou citar algumas que eu e eles acharam algumas bem interessantes até. Primeiro, eu queria destacar a primeira e a segunda lei, que tá bem no início mesmo, onde diz: se alguém enganar a outrem, difamando esta pessoa ou este alguém e não poder provar, então aquele que enganou deve ser condenado à morte. O segundo, se alguém fizer uma acusação a outrem ou acusado por ou acusado for a rio e pular neste rio, se ele afundar, seu acusador deverá tomar posse de cada um do culpado, e se ele escapar sem ferimentos, o acusado não será culpado, e então aquele que fez a acusação deverá ser condenado à morte, enquanto que aquele que pulou no rio deve tomar posse da casa que pertence ao seu acusador. Essas duas leis, eu vou citar quatro, né, na minha apresentação. Essas duas, eu pude perceber que a partir da visão deste rei, né, como você pode até ter duvidado, não sei se a palavra seria duvidado, mas sim questionado as minhas observações no trabalho. Mas sim, eu achei ele um pouco tirano, pois se pararmos para pensar com a moralidade, pararmos para pensar na moralidade, no senso comum de cada um, onde nós é, deveremos respeitar um ao outro, como diz a moralidade de Rousseau, né, de Rousseau. Ele falava onde a gente deveria respeitar um ao outro sem difamar ou acrescentar algo negativo para a pessoa. Em relação a isso, a gente pode ver que ele seguia, como o Rafael falou, o olho por olho, dente por dente. O que a pessoa fizer, tipo, a pessoa cometeu um crime, deve ser pago da mesma moeda, né? O valor da mesma moeda. O cara cometeu um assassinato, pronto, ele deve morrer por ter cometido o assassinato. Se pararmos a pensar, isso não iria resolver os problemas que estariam acontecendo naquele lugar. Porque com a morte dessa pessoa, poderia sim criar um medo na população, mas não resolver o problema de assassinato. Eles ficariam com medo de fazer o assassinato, mas
mesmo assim isso não os impediria de realizar esse tipo de ato. No, como diz aqui, no sexto, a sexta lei, se alguém roubar a propriedade de um templo ou corte, ele deverá ser condenado à morte, e também aquele que receber o produto do roubo do ladrão deverá ser igualmente condenado à morte. Seguindo a mesma linha de raciocínio, deveríamos todos nós, como, como pessoas pensantes, né, não julgar o ato da pessoa em si e condená-lo a uma sentença onde acabaria tirando a sua vida só para mostrar ao público o que iria acontecer caso isso acontecesse. Nós todos deveríamos sim seguir um, uma linha, como acontece, né, hoje em dia na sociedade. Pelo menos é difícil acontecer aqui no Brasil, porque quase ninguém respeita a pena de ladrão, e isso é aquilo, como teve até aquele vídeo, que foi o segundo vídeo, se eu não me engano, do estuprador, onde o rapaz foi massacrado pela população. Enfim, não vou entrar em relação a isso, que isso é de Bianca. Bianca vai se aprofundar mais nisso. Nós deveríamos seguir, tipo, eles deveriam, né, seguir, tipo, uma lei, só que uma lei completamente diferente dessa, não influenciando na vida da pessoa, mas sim dando um castigo para que assim no futuro ela possa se pensar no que ela fez e acabar mudando. Porque se você vê, tem algum, como acontecia, né? Essas leis, eles não mudaram os pensamentos das pessoas, até porque não durou por muito tempo. Foram, a partir disso, influenciaram, como o Egito e outros lugares onde possuíam escravos, onde, como o Rafael falou. Mas também ela não foi aderida com a grande massa da população que temos atualmente, porque eles conseguiram perceber isso. Mas em relação às leis que eles, nem tudo em relação às leis que eles escreveram está completamente errado, não é? Não seria totalmente errado, como a Lei 138, que dizia que se um homem quiser se separar de sua esposa, ele deve dar a ela o que pagou por ela. E o dote que trouxe, peraí, e o dote que trouxe a dar na casa de seu pai e deixá-la partir. Se pararmos para pensar, esta lei ela se lembra muito com, não é uma lei, mas sim, como é o nome do é, é, não é fiança, não. Peraí. Quando é o que acontece na sociedade quando o marido se separa da mulher e tem que ir pagando direitinho o faculdade, o negocinho do filho até ele se tornar dono de si, Uma 18 anos. pensão, né? É uma pensão. Essa lei ela lembra muito esse tipo de casos que tem atualmente. E, para finalizar, eu iria explicar o porquê de eu achar que ele falava que era um deus. Porque as atitudes dele, se para pensar nessas leis, as atitudes dele, ele sempre estaria brincando com a vida das pessoas em prol de tentar ajudá-las. Isso seria isso seria antiético da forma de pensar, porque você estaria tomando, mesmo a pessoa cometendo um crime, as pessoas sempre precisam pensar a forma de o porquê dela ter cometido aquilo. Se por qual situação ela estaria passando para chegar ao ponto de cometer aquele tipo de violação de lei que ele criou. Por isso que eu coloquei
na minha apresentação, que está aí no seu e-mail, provavelmente, que ele seguia seus parâmetros como se ele fosse um deus. Um deus tirano onde tudo que for da vontade dele tem que ser seguida e tudo que for rompido, eles deveriam morrer, pagar com a própria vida ou até mesmo acontecer coisas bem piores, sendo exposto em praça pública. E eu achei até interessante no que Rafael falou em relação aos vikings de antigamente, porque lembra muito isso que está acontecendo, né, que aconteceu nessa época da Lei de Hammurabi, que foi da morte em batalha, que eles usavam não a lei, mas sim uma religião em cima disso tudo, e falava que aqueles que não morriam em batalha não poderiam desfrutar de um banquete com os seres divinos. Isso forçava, entre aspas, as pessoas a irem mais às guerras para conquistarem nações e tal. Era isso aí que eu ia falar. Ok. Vamos para a próxima, né? Que é a análise dos 3 vídeos e fazer uma relação com o Código de Hammurabi, com a nossa Constituição atual ou com o nosso senso comum do que é justiça. Pronto, posso começar agora? Posso, né? Ok. Bem, no primeiro vídeo, surgem perguntas assim, né? Tipo, se o lucro está acima de tudo, ou se a morte dessas pessoas for em vão, ou se quem será punido, ou será que eles serão presos? Porque o primeiro vídeo fala sobre que o desastre que aconteceu em Brumadinho, né? E se a gente for usar uma das leis do Código de Hammurabi, seriam que eles teriam que ser mortos, né? Porque mataram alguém. O que eles fizeram, mataram alguém, né? Causaram a morte de alguém. Ou a mais severa seria matar essas pessoas. Ou se não escolhessem matar, seria que eles teriam que pagar uma boa quantia de dinheiro para todo mundo, para todas as famílias que perderam seus entes ali, né? Só que as leis que regem o país atualmente favorecem mais quem tem dinheiro. Então, eles meio que saíram impunes. Meio que a lei de hoje em dia está mais a favor deles do que contra. Já no segundo vídeo, que fala sobre o estuprador, tem a lei de Hammurabi, que se encaixaria perfeitamente nisso, seria a lei 130, que fala: se um homem violar a esposa, prometido à esposa criança, de outro homem, o violador deverá ser condenado à morte, mas a esposa estará isenta de qualquer culpa. Ou seja, o cara que estuprou essa criança deveria morrer, né? Ele deve morrer. Ele não nem tem chance de tentar se explicar. Só que, hoje em dia, né, com as leis que tem e tudo mais, dá o direito dele se defender. Mesmo que ele esteja errado, dá o direito dele se defender. E somente se conseguirem comprovar que ele realmente violou a menina, abusou da menina e tudo mais, ele pode pegar uma prisão de, no mínimo, 8 anos. Mas muitos acabam saindo antes disso. Deixa eu ver. E no terceiro vídeo, fala sobre o caso do pai que acabou roubando a carne, né? Também, de novo, a lei de Hammurabi, que tanto que foi derrame, Emerson, né? Agora aqui, falou sobre a 6, que ele fala aqui, ó, que o acusado deveria pagar
pelo prejuízo, pelo valor de importância daquele objeto. Tipo, se for um objeto divino, considerado divino, ele teria que pagar 30 vezes mais. Mas se fosse um objeto de um cidadão comum, ele teria que pagar só 10 vezes mais. Ou, se fosse algo mais severo, como praticamente todas as leis, matar ele, né? Porque as leis, basicamente, do código se resumia a matar a pessoa. A pessoa fez alguma coisa, mata. Pronto. Só que a gente tem que parar para pensar que esse pai, ele roubou esses alimentos porque ele estava desesperado para poder alimentar o seu filho. Então a gente procura entender, entendeu? Que ele teve um motivo razoável para poder querer roubar aquilo, porque como ele mesmo fala que ele depende do Bolsa Família, e o Bolsa Família ainda não tinha dado dinheiro e tudo mais, não tinha saído ainda. Ele não tinha nada para dar pro filho. Então ele resolveu roubar, né? Pior que ele nem roubou algo tão grande. Foi só um pouquinho de comida mesmo, só uma besteirinha pro o filho poder comer, né? Pra poder ficar com a barriga vazia. E tanto que isso acabou, quando ele explicou o motivo para os policiais, acabaram que pagaram a fiança dele, ainda por cima fizeram uma vaquinha e deram meio que uma cesta básica para ele. E a felicidade dele foi tanta. Pronto. Acabou. Parabéns, né? Gostei muito das análises. Rafael com contexto histórico, Emerson analisando cerca de 4 leis, a lei 1, o artigo 1, artigo 2, artigo 6 e artigo 138 do Código de Hammurabi, e agora a Bianca trazendo a análise dos 3 vídeos. O tempo aqui está acabando, em 7 minutos não vai dar para fazer as análises que a gente está fazendo, então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou encerrar essa reunião aqui e agora mesmo já dar um link lá no portal, tá? Vou encerrar agora, até daqui a pouco. Não saiam daí, é só clicar no próximo link.